então. Bom, já temos aproximadamente 19 pessoas. O áudio está um pouco ruim para mim, pelo menos. A gente vai tentar falar o mais alto possível, né, para que vocês se entendam, e conforme vão ouvindo algum problema, vão falando aqui no chat para a gente ir consertando. Bom, pessoal, nesse momento então nós vamos iniciar aqui o estudo da terceira lição desse terceiro trimestre de 2018 aqui no Entre Linhas, a vida na igreja primitiva. Durante toda essa semana, né, vocês ainda vão estudar isso daqui 2 semanas, nós já estamos gravando agora, porque por causa das férias a gente precisa adiantar algumas lições, mas durante toda a semana nós vamos estudar alguns aspectos importantes, né? Já estão colocando aqui no grupo, né, seria que a igreja primitiva era composta só de judeus, né? Mas é um aspecto interessante. Nós vamos tratar aqui o caso de Ananias e Safira, que também, né, foi uma coisa complicada de você interpretar com textura fechada ou com textura aberta, né, no texto. Então fiquem ligados aí, nós vamos tentar explorar ao vivo aqui. Na medida do possível nós vamos ter a participação de vocês aqui também. Vamos comentar já essa parte. Pode falar bem alto lá. Vamos comentar essa primeira parte então. Veja bem, a igreja primitiva era composta... Oração. Vamos começar por oração. Daí a gente entra no conteúdo e já começa a discussão. Ou seja, né, vai ser um entre linhas bastante diferente hoje aqui. Espero que vocês gostem, que vocês sejam edificados. Nós tentamos preparar isso, né, numa reunião antes, ontem, né, oramos também na reunião, pessoal, e agora então nós vamos ter uma oração aqui. Espero que você que esteja nos assistindo ao vivo também, né, fique a sua fronte, olhe para a tela, faça o que você realmente bem entendendo estar em comunhão com o seu Deus nesse momento, onde algumas palavras ficarão aqui gravadas no YouTube, mas que nesse momento estão sendo pronunciadas ao vivo. Vamos orar então? Eu oro. Ora. Santíssimo Deus Pai amado, obrigado pela esperança da salvação em Cristo Jesus em primeiro lugar. Obrigado porque espalhados pelo Brasil e pelo mundo são nossos irmãos reunidos agora com um único propósito, que é estudar a Tua Palavra. Amém. Assim como no Pentecostes, pessoas de diferentes origens, de diferentes localidades, puderam ser atingidas pela mensagem pregada por meio da atuação poderosa do Teu Santo Espírito, pedimos que o Seu Santo Espírito esteja sobre nós, sobre cada irmão e irmã que está nos assistindo, nos ouvindo pela internet, que nossos corações sejam movidos para o estudo da Tua Palavra, que nossas mentes sejam abertas para aprender de Ti, e que agora desapareçam os homens e apareça a Tua Palavra, a Tua voz revelando a nós as Tuas verdades. Dirige-nos no nosso estudo agora nessa tarde e usa-nos conforme o Teu querer. É o que pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A vida na igreja primitiva. Bom, aqui no sábado, né, nós destacamos alguns elementos. Primeiro, no verso, já para memorizar. No verso para memorizar, tem uma expressão que em outras versões, né, em outras traduções da Bíblia, acaba por estar um pouco diferente. Então, na versão que foi usada aqui na lição, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. De casa em casa, em algumas traduções, simplesmente está escrito em casa ou nas casas, né? Inclusive, quem tem essa lição aqui, com comentário de Ellen White, essa lição. Você pode olhar lá no próprio comentário, quer dizer, no extrato do texto que foi colocado. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Essa mudança de casa em casa para simplesmente em casa poderia trazer algo diferente, mudança de significado? Não traz muita mudança de significado, assim, mas é uma mudança só para marcar um pouco mais acentuadamente a questão da comunhão, que eles viviam assim uma comunhão maior do que em outros períodos, né? Podemos dizer até comunhão maior do que hoje, né? Com certeza, né? O Lúcio até ontem estava recordando que a questão da minha infância, coisa e tal, que de sexta-feira até
até o final, assim, No sábado, né? tinha uma interação Na igreja. para quem era da minha idade. Sexta-noite estava na igreja. Sábado de manhã na igreja. Tinha classe professora, as crianças vinham junto sexta-feira à noite e ficavam, não participavam da classe, obviamente, né? Mas eu acredito que tem uma relação direta. Não à toa eu gostar de lição hoje, né? Porque não dá para você exigir também para que a criança que ela migre e vai ficar estudando como um adulto, né? Mas eu acredito que o vínculo afetivo foi criado lá atrás, na infância. E na adolescência, depois com o desbravador, com a Horinha Feliz que tinha no sábado à tarde, um pouquinho antes do JA e outras coisas. Mas isso daqui é um pouco mais ainda, né? Vai mais além do que isso. Não é só uma questão de ter atividades comuns, né? Tem muito mais coisa aí envolvida, tem o derramamento do Espírito Santo envolvido. O texto indica em especial, depois a gente vê ao longo da lição da semana, né, como esse partir do pão ele redundou numa outra situação, que é de que não havia fome na igreja primitiva. Na igreja primitiva não faltava alimento para ninguém, na igreja primitiva não faltava sustento para ninguém, porque vendendo as suas posses eles partilhavam e eles iam distribuindo o resultado conforme era necessário. Então, a gente olha para a nossa igreja hoje e pensa, será que na nossa igreja alguém passa por dificuldade material? Será que na nossa igreja alguém passa por dificuldade de sustento? Porque não era para passar. Se os nossos irmãos estão passando necessidade e nós vivemos como uma grande família, algo está errado nessa família. Uma família que alimenta um dos filhos e que deixa os outros passando fome, é uma família que está disfuncional, né? É uma família que um filho recebe bastante, né, muitas bênçãos, o outro talvez, Deus sabe porque recebe menos bênçãos, mas e aí esse que recebe menos acaba passando muitas necessidades, né? Isso, um ponto que esse livro aqui, ó, também, inclusive, esse manual bíblico, Harley, ele enfatiza que não é mais alto. Olha aqui, o Harley, um ponto que ele enfatiza é o seguinte, que não é só uma questão de dividir o alimento. Tinha uma questão vinculada à ceia do Senhor também. Ah, sim. Mas um ponto que eu quero destacar também é o seguinte, essa questão de viver em comunidade, essa questão de dividir o pão e eles eram pródigos com relação aos apóstolos, não se está falando dízimo aqui. Não significa que eles já estavam dizimando aos apóstolos. Não, isso eram ofertas. Dízimo, a gente sabe, é um maaser. O maaser, ele é uma expressão que no próprio termo hebraico você já tem a noção do 10%. Do 10%. Nós falamos que tem o maaser sheni, maaser ani, e tem o maaser terumá, mas tudo bem, mas é a 10ª parte, existe essa conotação. Não se estava aqui devolvendo dízimo para apóstolo. Eram ofertas em função de que na igreja existia um número muito grande de necessitados e na igreja não tinha essa separação que havia no império entre senhor e escravo. Se tinha alguém passando por algum tipo de dificuldade, fosse quem fosse, ele era acolhido sem se olhar o status social, sem olhar se tinha cidadania romana, qualquer outro tipo de coisa. Então nós já estamos migrando aqui um pouco com o assunto de segunda-feira.